Na Rádio Ferrabras 87,9 FM, Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. A apresentação, Pastor William Felipe Zacarias. Olá, irmãos e irmãs. No dia 26 de maio, a Igreja Cristã comemora o Domingo da Trindade. Por isso, nesta semana e também na próxima, vamos refletir sobre o Credo Apostólico, a confissão de fé trinitária mais importante do cristianismo. O texto de hoje foi escrito por Harry Baker. Tenho sentimentos diversos sobre o outono. Por um lado, me sinto como um pequeno lagarto que precisa do sol para funcionar. Ou então, o inverno parece literalmente não aquela luz que eu imagino ver lá no fim do túnel. Por outro lado, eu gosto do ritual de olhar para frente e para trás, esperando também aquilo que vem. Além de uma chance de refletir sobre os altos e baixos do ano até esse momento aqui, há uma oportunidade de olhar para o ano à frente e decidir ainda em tempo quais serão nossas esperanças e sonhos. Ainda dá tempo agora em maio de ajustar muitas coisas. Em vez de estabelecer metas inatingíveis que acabam nos fazendo nos sentirmos piores do que quando começamos, recentemente tenho tentado encontrar uma frase específica para me apegar conforme o ano se desenrola. E é com essa visão que abordamos a leitura bíblica de hoje. Mas antes da leitura bíblica, nós vamos ouvir o primeiro hino. Vamos lá. Medo tens que o tentador te vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e o céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e o céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Eles ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu e o céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, e o sol em ti nascer. Senhor, oramos por aqueles que acham que o ano está difícil até aqui, e também por aqueles que estão atualmente lutando pela sua vida por causa da guerra, da emergência climática ou outras situações de sofrimento. Pedimos que estejas conosco, pois ainda temos um grande 2024 pela frente. Amém. A leitura de hoje é de Mateus 28, versículos de 1 a 10. Após o sábado, ao amanhecer no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo.
houve um terremoto violento, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao túmulo, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram tão assustados com ele que tremeram e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como disse. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Então, vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Agora eu já lhes disse. Então as mulheres se afastaram rapidamente do túmulo, com medo, mas cheias de alegria, e correram para contar aos seus discípulos. De repente Jesus as encontrou. Saudações, ele disse. Elas se aproximaram dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos para irem para a Galiléia, lá eles me verão. Não tenham medo. Queridos e queridas, enquanto a outra Maria e Maria Madalena se aproximavam do túmulo, imagino quais seriam as suas esperanças e sonhos. Será que ousariam sonhar que Jesus tinha mais um truque na manga? Ou talvez o pior medo delas fosse encontrar o túmulo exatamente como estava antes, pois certamente isso significaria que ele realmente estava morto. De qualquer forma, tenho certeza de que elas não estavam esperando que um anjo lhes dissesse para não ter medo. E seguindo o que é descrito como um terremoto violento e uma aparição como um relâmpago, você pode imaginar que essas palavras de fato foram necessárias. De fato, nesse ponto, os guardas, que você poderia pensar que foram recrutados em parte por sua coragem, estão de fato tão assustados que parecem até ter morrido. Onde é que eles estão? E ainda assim, será que parte deles estavam empolgados com o que isso poderia significar? E como essas mulheres viram o significado deste fato? Quando então lhes é dito que Jesus de fato voltou à vida, enquanto deixavam o túmulo, ali nós temos essa parte tão interessante da história, que é a minha parte favorita. Tem medo ali presente, mas elas estão cheias de alegria. E quando elas são encontradas por Jesus, que mais uma vez lhes diz: não tenham medo, ali nós podemos rememorar e reviver outro momento em que esta palavra foi dita. Quando o anjo anunciou a Maria que ela teria um bebê, e o bebê seria Jesus, também ali o anjo disse: não tenha medo. O medo é uma resposta instintiva. Seja historicamente por ser perseguido por um animal na selva, ou um terremoto violento, ou um anjo que aparece com relâmpagos, hoje em dia isso ainda consegue se manifestar de outras maneiras. E decidir simplesmente não ter medo pode ser mais fácil do que fazer isso. Passei a primeira semana deste ano em São Francisco. A última vez que estive lá foi no meu ano sabático, meu ano de descanso, aparecendo em noites de microfone aberto para experimentar essa coisa de falar poesia, uma coisa que eu acabava de descobrir, que eu gosto de declamar poesias. Então aconteceu algo inesperado e acabei ficando em um armazém abandonado com uma trupe de circo através de alguém que conheci uma vez em um show em Londres 2 meses antes. E ainda assim, quando olho para trás, lembro que ali eu tinha 18 anos. E parece que pessoas de 18 anos não têm medo de nada. Então agora estou aqui, 13 anos depois,
E quando estava hospedado em uma casa de verdade, indo para um show para o qual fui especificamente convidada, à medida que se aproximava, eu estava me sentindo mais ansiosa do que nunca e quase desisti de ir, por medo. Eu estava com medo de não conhecer muitas pessoas, estava com medo de que as pessoas que eu conhecia um pouco, de repente, não quisessem sair comigo. Tinha medo de que talvez elas iriam sair comigo para aquele momento só por educação, e então eu não teria nada a dizer, e então eles decidiriam que eu era chato e nunca mais quisessem sair comigo novamente. Meu Deus, um drama. Embora pareça um pouco patético dizer tudo isso em voz alta, e pode não ter sido tão racional quanto enfrentar, por exemplo, o medo real de um leão numa selva, o medo que eu senti naquele momento, só por não conhecer as pessoas o suficiente, era muito real. E ainda assim eu sabia que isso era algo que eu queria fazer, enfrentar esse medo. Então, relembrando o meu eu, lá dos 18 anos de idade, e me empurrando para fora da minha zona de conforto, eu aproveitei muito aquele momento, eu me diverti muito com aquelas pessoas. Precisei enfrentar o medo, assim como aquelas mulheres precisaram enfrentar o medo diante do desconhecido. Eu iria tão longe a ponto de dizer que uma descrição perfeita da minha viagem foi de fato medo. Essa é a descrição, mas medo cheio de alegria. Assim, também aquelas mulheres, sim, ficaram com medo em primeiro lugar ao visitarem o túmulo. Mas se elas tivessem ficado presas apenas ao medo, não teriam conseguido testemunhar a maravilha de tudo o que aconteceu depois. Querido Deus, que Tu estejas conosco em nosso medo. Seja simplesmente o medo, a ansiedade ou o nervosismo, o terror. Ensina-nos a ouvir nossos corpos e o que partes do nosso corpo que estão tensas estão tentando nos dizer. Que Tu nos ajude a ser corajosos o suficiente para enfrentar nossos medos e até mesmo encontrar alegria dentro deles. E que Tu nos dês a coragem de deixar os outros nos ajudarem quando não conseguirmos fazer isso sozinhos. Obrigado que morrestes por nós e também que podemos confessar, ressuscitou no terceiro dia. Estejas conosco, ó Senhor Jesus, para sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja com você e permaneça com você para todos sempre. Amém. Você ouviu Bem de Manhã, um programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Apoio Prisma Metais, uma empresa de profissionais qualificados que há 6 anos executa serviços técnicos e produz metais sanitários com qualidade e preço justo. Contamos com um atendimento personalizado indo ao encontro das necessidades do cliente. Entre em contato pelo telefone DDD 51 30640208 e você será redirecionado a um de nossos representantes ou à loja parceira mais perto de você. Prisma Metais, nada pode nos separar do amor de Deus.